Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e não se esqueça da lojaassombrada.com.br. Ok, bora pro relato de hoje, que é este. O meu gato era o diabo. Certeza? Vamos ver. Olá, Ana, pode ler o meu relato tranquila, que todos os nomes já foram alterados. Gente, só vou puxar aqui assim, porque esse relato é de 2019, tá? Desculpe, tô lendo só agora, moça. Ai. Bom, os nomes já foram trocados e pode falar o nome da minha cidade, pois é uma cidade grande, então não tem nenhum problema. Bom, me chamo Fulana, tenho 22 anos, em 2019. E esse fato aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 14 anos. Na época do ocorrido, eu morava em Manaus, no Amazonas. Morava eu, meu pai, minha mãe e a minha irmã mais velha. A minha casa ficava de frente para uma praça abandonada, onde não havia muita iluminação, e os fundos da casa ficavam num terreno com 3 quadras de futebol. E os fundos da casa ficava... E nos fundos da casa, né, ali ficava um terreno com 3 quadras de futebol. O local até era movimentado durante o dia, com alguns garotos jogando bola e tal, mas à noite era totalmente escuro e deserto. Certo dia, apareceu um gatinho na minha casa, e ele era todo preto, dos olhos verdes, e eu já queria adotá-lo. Minha mãe nunca foi muito fã de gatos e disse que ele poderia ficar até ela achar um dono para ele. E sempre dava desculpa de ser alérgica a gatos e tal, ou o animalzinho arranhava o seu sofá com as unhas, e até mesmo dava desculpa dele fazer as necessidades dentro de casa. Bem, mas ela deixou claro... mas ela deixou. É claro que ela não queria gatos em casa, mas deixou ali por um tempinho, até achar um lar para ele. No mesmo dia, eu dei o nome do gato de Romeu. E na primeira noite que ele passou na minha casa, ele matou 3 ratos e deixou na cozinha para todo mundo ver. Minha mãe levou o maior susto quando viu os ratos mortos, mas ficou muito feliz do Romeu ter dado um fim naqueles ratos. Mas mesmo assim ela não mudou de ideia em dar o Romeu. Até que no dia seguinte ela percebeu que o Romeu brincava ali no quintal de casa. Ele entrava em uns matos que tinha ali no fundo do quintal e dava uns saltos enormes. Minha mãe achou aquilo muito estranho e ficou observando. E foi aí que ela viu uma cobra saindo daquele mato. E no mesmo instante o Romeu pegou a cobra pelo pescoço, digamos assim, e a matou. A partir desse dia, minha mãe decidiu que ficaríamos com o Romeu. Eu fiquei muito feliz, né? Então os dias se passaram e o Romeu já era um gato grande. Algo interessante que aconteceu nesse tempo foi que o Romeu só dormia com a minha mãe. E quando meu pai chegava do trabalho à noite e colocava o gato para fora do quarto, a minha mãe brigava com meu pai. E assim, ele, muito zangado, ia dormir no sofá da sala. Até que certo dia eles brigaram feio e o meu pai passou a não voltar mais para casa depois do serviço. Ele só voltava para casa no outro dia de manhã. Por causa do gato? Certa noite eu acordei com risadas na cozinha. Então me levantei e fui ver o que era. E era o Romeu, em cima da pia da cozinha, rindo. E assim que ele me viu, ele começou a miar. Fiquei muito assustada e a partir desse dia eu passei a evitar o Romeu. Outra noite, acordei por volta das 2 da manhã e fui ao banheiro. O quarto da minha irmã fica do lado do banheiro e de repente eu comecei a ouvir 2 homens conversando no quarto da minha irmã. E logo lembrei que ela não estava em seu quarto, pois havia ido dormir na casa de uma amiga. Fui até o quarto dela e havia apenas o Romeu em cima de sua cama e uma sombra negra na parede que parecia conversar com ele. Quando o Romeu me viu, ele deu um rosnado sinistro como se fosse me atacar.
Eu saí correndo dali, entrei pro meu quarto e tranquei a porta. Naquele mesmo dia, o Romeu fugiu de casa. E eu dei graças a Deus. Mas assim que deu por volta de 8 horas da noite e a minha mãe percebeu que ele não tinha voltado, ela obrigou a mim e a minha irmã a sair na rua aquele horário procurar pelo gato. Fui procurar pelas quadras de futebol ali perto, pois ali ficavam alguns gatos à noite. Pensei que talvez o Romeu estivesse por lá. A minha irmã foi procurar de um lado do terreno e eu do outro. E assim que eu comecei a chamar pelo Romeu, logo escutei um miado, que vinha de trás de uma arquibancada que ficava de frente para uma das quadras. Assim que eu cheguei até o miado, lá estava o Romeu. E eu juro que ele virou para mim e disse com essas palavras: "Não me chame de Romeu, eu sou o diabo." O quê? Ai, meu Deus do céu. Eu dei um grito e saí dali correndo desesperada e ainda assim escutando aquele gato rir com aquela risada macabra. A minha irmã logo apareceu e me perguntou o que houve e eu decidi contar tudo para ela. E para minha surpresa ela acreditou em mim, pois ela mesma dizia ter pesadelos com aquele gato todas as noites e por isso evitava dormir em casa. Dormia na casa das amigas. Bom, chegamos em casa e contamos tudo para minha mãe. E ela nos bateu, Ana. A minha mãe nunca havia encostado um dedo na gente. Mas ela dizia que estávamos contando mentiras para não irmos procurar o gato. Mas minutos depois, o dito cujo do gato apareceu. E ele parecia estar com um sorriso sarcástico no rosto. A minha mãe o pegou nos braços e o levou para o quarto. O meu pai já não vinha mais para casa, pois ele deixou claro para minha mãe que só pisaria o pé em casa de novo quando ela se livrasse daquele gato. Então a minha mãe colocou meu pai para fora de casa e ele foi morar com a mãe dele, que era minha avó, né? Eu e minha irmã fomos até a casa da nossa avó e contamos toda a situação para o nosso pai. E ele acreditou, pois ele mesmo dizia que aquele gato tinha os olhos demoníacos. Era diferente. O meu pai foi até a igreja e pediu a ajuda de um padre e explicou a ele toda a situação. Eu acho que o padre não acreditou muito, né? Mas deu um pouco de água benta e disse que era para jogar no gato. O meu pai me entregou o frasco com água benta e disse que eu e a minha irmã deveríamos jogar a água no gato, pois a minha mãe o havia expulsado de casa, né? Bom, a minha irmã disse que não chegaria perto do gato. Então, aquela tarefa sobrou para mim. Mas quando eu vi o Romeu ali na sala, me acompanhando com os olhos, como se me vigiasse, eu não tive coragem de chegar perto dele, não. E resolvi deixar tudo isso para lá. Mas nesse momento aconteceu algo surpreendente. A minha mãe me pediu que eu colocasse água para o Romeu, pois estava calor e a vasilha dele estava quase vazia. E essa foi a minha chance. Joguei o resto da água da vasilha do Romeu fora e a enchi com a água benta do frasco. Minutos depois, a minha mãe havia colocado um pote de frango para o Romeu comer e logo depois dele comer o patê ali, ele foi beber água. Ele bebia tranquilamente, como se não suspeitasse de nada, e até cheguei a pensar que a água benta não havia nem funcionado, né? Mas foi aí que eu, minha mãe e minha irmã, nós três presenciamos algo que marcou a nossa vida para sempre. Depois de uns 30 segundos bebendo água, o Romeu começou a passar mal. Igual os gatos fazem quando vão vomitar bola de pelo. Começa a ficar assim. A minha mãe foi em socorro do gato. Mas aí ela viu uma fumaça saindo dele. E foi aí que o Romeu disse. De novo o gato falou: "Sua vagabunda, você não viu que a da sua filha me envenenou?" Minha mãe deu um grito de pavor e logo começou a sair sombras negras de dentro do gato e as sombras saíam dele e corriam pelas paredes.
Saímos todas de casa gritando e ligamos para o serviço do meu pai de um orelhão, de um bar que tinha ali perto. Meu pai chegou depois de uns 40 minutos com um amigo e os dois seguravam já uma faca nas mãos. Eles entraram em casa procurando o gato, mas nem sinal dele. E desse dia em diante, o gato nunca mais apareceu. Minha mãe nunca nos contou o que o gato fazia para ela gostar tanto dele assim, a ponto de nos bater e colocar o meu pai para fora de casa. Mas, felizmente, ela viu que aquele gato, sei lá, era o próprio demônio. Bom, é isso, Ana, Matheus e toda a família assombrada. Se contar o meu relato, mande um beijo para todos da cidade de Manaus. Um beijo para a galera de Manaus. Muito obrigada. Gente do céu, o gato... Mas sabe que tem mais relatos aqui, assim, sim, de gatos possivelmente possuídos. Que chegaram na casa para causar discórdia. Vocês lembram de algum relato desse? Porque eu lembro assim vagamente da história, que tem algo assim, mas eu não lembro do título, do relato. Mas tem, quem souber, escreve aí. Mas tem mais relatos assim. Mas e aí? Isso daí seria, vamos dizer assim, uma pessoa, uma maledite, por exemplo, um maledito, que fez algum tipo de magia e enfiou espíritos ou coisas no gato e tipo implantou o gato lá. Fala, agora você vai se enfiar na casa da pessoa aí e vai trazer o rebu, aí, o rebuliço na casa da pessoa. E aí usa o gato como como que é? Recipiente, não, coisa pra botar um espírito ruim ali dentro, assim como costura a boca do sapo, bota espíritos dentro do gato pra trazer alguma coisa de ruim pra família? Será? Porque, assim, de graça, do nada, assim, um capeta entrar dentro do corpo do gato e... né? Mas já vi histórias assim também. Será uma entidade transformada em gato? Sabe aquelas histórias de gente, sei lá, que se transforma em bicho? Não sei. Alguém tem alguma explicação pra isso? Alguém já passou por uma experiência desse tipo ou conhece alguém que passou? Conta aqui pra gente. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Esse foi o relato de hoje. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau. Não é por isso que vocês vão ficar ressabiados com gato, não, tá? Pode continuar pegando os gatinhos. Inclusive, se aparecer um gatinho pretinho que eu nunca tive. Não, eu já tive sim, o Rodolfo. O Rodolfo, a gente pegou ele do bueiro lá de casa. Do bueiro de casa, não, da rua de casa. Aí ele ficou com a gente. De repente, esse gato sumiu. Falei, sumiu, tal. Depois de... Não, aí ele voltou. Aí depois ele sumiu de novo, eu acho. Não, o gato sumiu mais de mês. Aí ele voltou. Só que quando ele voltou mais bonito. O gato tava mais gordo, com o pelo mais brilhante. Eu falei, mas Rodolfo do céu, passou um dia lá em casa, comeu, deitou, dormiu. E aí ele sumiu de vez. Com certeza ele arranjou uma outra casa. Sei lá, tava comendo melhor lá. Uma ração mais premium. E aí ele falou, só vim aqui ver qual que era melhor, eu vou ficar por lá mesmo. E trocou de família, no mínimo. O gato foi safadão. Mas é isso, gente. Não vá ficar sabendo achando que todo gato é né? Muito pelo contrário. Gato é muitas vezes proteção. Mas, pontualmente, existem alguns casos, assim como a gente já contou. Então, o que será isso? Deixem aí nos comentários com respeito, como eu disse. E agora sim, um beijo e fui. Tchau, tchau.